Aleluias, o Senhor te diz nessa manhã: eu cuido de ti. Confia em mim, espera em mim e começa a sorrir. Porque o que eu tenho para você é bem melhor, é bem maior. Olho não viu, nem ouvido ouviu o que eu preparei para ti. Diz o Senhor, Alai de Cantaramanai. Receba pela fé, meu irmão. Receba pela fé, minha irmã, aquilo que Deus já te entregou, ainda que você não esteja vendo pelos seus olhos naturais. Começa a contemplar com os olhos da fé o teu milagre. Materializa ele na tua memória agora e começa a sorrir de posse do milagre que Deus já te entregou. No nome do Senhor Jesus. Bom dia, amados do Pai. Mais uma manhã florescendo com Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Aleluias. Obrigada, Pai, por esse dia que nasceu. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por suprir cada uma das nossas necessidades. Obrigada, Pai, por ter preparado esse dia lindo para nós. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas a cada dia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje iremos meditar na palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, do 8 ao 16, que vai falar da história do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Nessa época havia uma grande seca na cidade de Israel. O profeta Elias profetizou que não ia chover naquela terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E por causa disso houve uma grande seca e houve muita fome. Mas Deus não deixou o servo dele sem alimento. Deus não deixou o servo dele sem o sustento. Porque Deus cuida dos seus. Deus ordenou, meus irmãos, corvos para levar carne e pão para Elias de dia e de noite. E depois Deus mandou que Elias fosse para a cidade de Sarepta, que lá naquela cidade ele ia ser sustentado por uma viúva. Que interessante, meus irmãos. Primeiro Deus usa corvos e depois uma viúva que não tinha nem para ela, para sustentar o profeta Elias. Para vocês verem, quando Deus quer fazer milagre, basta uma palavra de ordem dele e o milagre acontece. E para que o milagre aconteça, basta tão somente a gente acreditar e obedecer a palavra de Deus. Aqui no capítulo 17, o versículo 8 diz: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão.
Só tenho um punhado de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida por muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus fala, quando Ele promete, Ele cumpre. E basta uma palavra de ordem do Senhor para que o milagre aconteça. Ah, meus irmãos, naquela época, as viúvas eram muito pobres. Elas eram desamparadas e desprezadas pela sociedade. Mas Deus é o Deus das viúvas, é o Deus dos órfãos, é o Deus dos gentios, é o Deus dos desprezados, dos desprezíveis. Ele é o Deus de todos e basta tão somente chamar por Ele, que Ele está disposto a socorrer ao necessitado. Essa viúva, meus irmãos, ela não tinha uma religião. Ela acreditava em outros deuses. Ela adorava a outros deuses. Ela era uma estrangeira, ela era gentia. E mesmo assim, ela foi obediente quando o profeta mandou primeiramente ela fazer o pão para ele e depois ela fizesse para ela e o filho. Ela demonstrou, meus irmãos, uma fé genuína no Deus de Elias. Ela acreditou na palavra daquele profeta e colocou o profeta em primeiro lugar, que o profeta naquela ocasião estava simbolizando o próprio Deus que profetizou na vida dela, dizendo para ela que não ia faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija. E pela obediência daquela mulher, ela foi honrada. Aleluias! Ah, meus irmãos, a fé na palavra de Deus proporciona grandes milagres, proporciona conquistas materiais, espirituais e físicas. Basta tão somente a gente crer. Tudo que Deus quer de nós é fé e obediência. Meus irmãos, Deus anseia por servos dispostos a lhe obedecer, independente da religião. Aleluias! Ele é o Deus de todos. Ele quer tão somente que você creia nele, que você creia em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ei, meus irmãos, Deus promete que sempre vai ouvir as suas orações. Deus promete nos ouvir. Ele quer que venhamos depender dele.
Então aproveita a oportunidade que Ele está te dando agora e fale com Ele, fale com Deus diariamente. Conta para Ele as tuas dores, fale para Ele a sua necessidade. Conta, meu irmão, tudo que está acontecendo na sua vida para Deus e não se esqueça de agradecê-lo, porque Ele tem sido bom. Não esqueça de agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem te dado. Ainda que muitas vezes você tenha passado por situações difíceis, por grandes lutas, por grandes provas, seja grato a Deus por tudo. Aleluias, porque Ele vai honrar a tua fé, assim como Ele honrou essa viúva de Serepta, assim como Ele honrou o profeta Elias, quando não deixou ele desamparado. Ei, Deus não desampara o profeta, Deus não desampara a viúva, Deus não desampara os órfãos. Ele é o Deus de todos. Basta tão somente que todos acreditem que Ele é Deus e passem a buscá-lo. Busque ao Senhor, meu irmão, enquanto você pode achá-lo. Invoque o nome do Senhor, porque Ele é Deus e Ele é bom. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e tenha um dia abençoado, tenha um dia produtivo, cheio da presença desse Deus maravilhoso. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Amém.